Olá, a reforma tributária está em sua reta final na tramitação do Senado. A intenção é simplificar o sistema de impostos no Brasil sem aumentar a carga tributária. Para entender melhor esse assunto, vamos conversar com o consultor legislativo Ricardo Barros, que vem trabalhando nesse tema ultimamente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, essa reforma tributária já vem sendo discutida aí há quase 40 anos e agora está nessa expectativa já de votação e promulgação ainda este ano. Qual a necessidade dela para o Brasil e como ela vai enfrentar a complexidade do sistema tributário que a gente tem atualmente? Hoje, o nosso sistema tributário, especialmente no que se refere à tributação sobre o consumo, que é o escopo dessa reforma tributária, ele pode ser classificado como o pior sistema tributário do mundo. E isso por causa de algumas características próprias. Em primeiro lugar, escolheu-se por separar em tributos distintos e concedendo a competência a entes federativos distintos sobre cada base de incidência. Isso, ao conceder, por exemplo, sobre o consumo de serviços aos municípios, você permitiu que se criasse um complexo de legislação que envolve mais de 5 mil municípios. E no que envolve a circulação de mercadorias, hoje são 26 estados mais o Distrito Federal, o que gera uma enorme complexidade, dificuldade de harmonização entre as regras. Então, cada estado, cada município, ele edita sua própria legislação e não só isso, são instruções normativas, portarias, decretos, que dificultam muito o empresário para controlar suas obrigações acessórias, controlar a sua forma de arrecadar os tributos. Então, não só o peso da carga tributária é grande, como há uma dificuldade em calcular o valor que você tem que pagar. E isso traz uma enorme distorção para o modelo, para o ambiente de negócios no Brasil. Entendi. A nossa equipe de jornalismo preparou uma reportagem sobre isso e trata disso e mostra alguns temas que são apresentados na proposta também do relator Eduardo Braga. Vamos assistir. Um modelo mais simples e mais justo de tributação é uma reivindicação antiga de vários setores da economia. O nosso sistema tributário brasileiro hoje, com certeza, é um dos piores do mundo. Nós temos muitos tributos e uma complexidade muito grande em relação a eles. É por isso que o nosso sistema judiciário hoje está abarrotado de temas, de pautas tributárias. Mudou de estado, muda o valor do imposto, isso pra gente é terrível para calcular, para botar preço em mercadoria, para receber essa mercadoria. É muito difícil fazer isso. Precificar no final fica muito difícil. Eu, como produtora de moda, eu sou pequena, então eu tenho que produzir ali pequenininho com as minhas funcionárias. É pesado em cima do empresário, a gente sente isso na hora de fazer o pagamento para o funcionário. O texto que muda o sistema tributário brasileiro chegou ao Senado no início de agosto. Foram quase 4 meses de discussão. 9 audiências públicas com especialistas, 2 sessões temáticas com governadores e representantes dos municípios. O senador Eduardo Braga ouviu sugestões do governo, de vários setores da sociedade e acatou cerca de 200 das mais de 600 emendas apresentadas por senadores. Após 4 décadas de debate e inúmeras negociações frustradas, finalmente podemos dizer que construímos um consenso mínimo capaz de oferecer ao país um novo modelo tributário. Estamos chegando ao fim da era dos impostos em cascatas, que oneram o bolso do consumidor, em especial dos mais pobres, e tanto comprometem a competitividade da produção nacional. A proposta para modernizar e simplificar o sistema tributário brasileiro acaba com o efeito cascata, ou seja, quando o imposto incide mais de uma vez nas diversas etapas da produção. Com a mudança, a tributação em cada etapa vai gerar um crédito para descontar na etapa seguinte. A cobrança muda da origem para o local de consumo do bem ou serviço.
5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, serão transformados em 2, Contribuição Federal sobre Bens e Serviços, CBS, e Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, destinado a estados e municípios. Cada novo tributo terá um período de transição. A CBS será totalmente implantada em 2027, já o IBS em 2033. Também deverá ser criado um imposto seletivo para taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Pelo texto, o sistema tributário terá uma alíquota padrão a ser definida em lei complementar no ano que vem. Alguns setores da economia, como saúde, educação e agropecuária, terão desconto. Vão pagar 40% da alíquota padrão. Profissionais liberais, exemplo de médicos e advogados, vão pagar 70% dessa alíquota. A cada 5 anos, esses regimes diferenciados serão submetidos à revisão para que sejam avaliados os benefícios para a economia. O texto manteve a alíquota zero para a cesta básica nacional e criou a cesta básica ampliada, que vai pagar 40% da alíquota padrão. A proposta prevê um teto para a carga de impostos sobre o consumo criada pela reforma. O texto também cria o Fundo de Desenvolvimento Regional, com recursos da União para incentivar o desenvolvimento e reduzir desigualdades entre as regiões. Nós estamos falando de um fundo que alcançará esses 60 bilhões em 2044, portanto, daqui a 21 anos, né? Daqui a 2 décadas. Né? Então, não é um fundo que será instituído com 60 bilhões amanhã. E ele começará a ser capitalizado a partir do momento que se encerra a capitalização do Fundo de Compensação dos Incentivos Fiscais. Portanto, tem toda uma cronologia e toda uma lógica estabelecida na conformação financeira e fiscal desses fundos que foram apresentados. O texto apresentado pelo relator deverá ser discutido e votado na Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira, dia 7 de novembro. Em seguida, será encaminhado ao plenário, quando deverá ter os votos favoráveis de, no mínimo, 49 senadores. Como foi mudada aqui no Senado, se aprovada, a reforma tributária terá que voltar para a Câmara para nova análise dos deputados. Será uma revolução, tanto que a reforma tributária ela é aspirada, ela é desejada desde 1985, no alvorecer da nossa redemocratização e da nova república. A aprovação da reforma tributária representará pelo menos 10% do nosso produto interno bruto nos próximos anos, 1% a cada ano. Nós somos um dos únicos países do mundo que ainda temos um sistema tributário que é essa balbúrdia tributária. Nós somos um dos únicos países do mundo, aliás, somos o único dos países da OCDE que não temos o IVA, um tributo unificado. Há uma certa facilidade aí para que governos estaduais possam criar mais alguma coisa, o que é ruim. A gente precisa ter alguma coisa que seja fixa, que seja tranquila para a sociedade, que não gere expectativa negativa para o futuro. Ricardo, é muito complexo mesmo, né? São muitos números, muita coisa. Um dos detalhes que a gente viu aí é a questão do imposto em cascata, que acontece atualmente, acaba subindo, o mesmo produto paga várias vezes, em cima do que ele já pagou, tem mais tributação, né? Como que a reforma vai enfrentar isso e como que deve ficar? Isso. Hoje nós temos essa incidência em cascata por 2 fatores, né? Primeiro, o primeiro elemento que eu já mencionei, que é a divisão em vários tributos incidindo sobre bases distintas. Então, uma empresa que produz produtos industrializados, ela paga IPI e ICMS. E ela não consegue
aproveitar os créditos do IPI para compensar débitos com ICMS. Então, quando houver a unificação dos tributos, as suas operações vão ser tributadas com IBS e CBS e todas as suas aquisições vão gerar créditos que poderão ser compensados com seus débitos. E isso serve para cada elo da cadeia produtiva. Hoje a gente tem, além disso, também várias regras que limitam o creditamento. Então, são esses dois fatores que fazem com que o tributo se torne, vire esse efeito cascata e aumente o custo para o consumidor final. Entendi. Uma outra coisa também que espera-se que a reforma tributária combata é a guerra fiscal que acontece entre os estados para atrair as indústrias, a produção. Como que isso vai ser enfrentado por causa da cobrança só no destino, né, da entrega da mercadoria ou do serviço? Exatamente. Hoje, a parcela do ICMS fica com estados de origem. Então, alguns estados utilizaram-se dessa parcela que é de sua competência para conceder incentivos e benefícios fiscais e inconstitucionais contra o que a Constituição diz que deve haver o requisito da deliberação do CONFAS para que os estados possam conceder benefícios em relação ao ICMS. Então, alguns estados eles concedem de maneira unilateral esses benefícios para atrair investimentos. Como agora, com os novos impostos, a arrecadação ela é feita aonde está havendo o consumo do produto ou do serviço, não há como você atrair, através dos incentivos tributários, a empresa para o local onde está o seu território, porque isso não impacta na hora de pagar o imposto. O que vai impactar é onde está sendo consumido e não onde está sendo produzido. Entendi. Uma outra questão que envolve também estados e os municípios é a divisão da base, né? Se for mercadoria, o imposto é destinado ao estado, né? O ICMS. E se for serviço, vai para o município pelo ISS. A reforma muda isso também. Exatamente. Ela unifica agora tudo IBS, é um imposto único em que o produto da arrecadação ele é compartilhado entre estados e municípios. Isso traz uma simplificação enorme, porque hoje há um crescimento substancial nos serviços que estão introduzidos na produção de bens. E atualmente o ISS, o que é o Imposto sobre Serviços, ele é cumulativo, ou seja, ele não gera créditos para que essas empresas que produzem bens compensem com o ICMS. Então, agora, uma empresa que produz determinado bem e que contrate serviços de engenharia ou algum serviço de pesquisa para desenvolver produtos novos ou novas tecnologias, nessa contratação incidirá a IBS e ela poderá aproveitar os créditos que incidiram sobre o serviço contratado. Interessante. Uma outra novidade, e essa aqui fala diretamente à população mais carente, é o cashback, né, na conta de luz e parece que na cesta básica também. Como é que isso vai funcionar? E isso vai dar certo diretamente para o cidadão? Porque, de qualquer forma, ele vai ter que pagar primeiro, né? Se é a população mais carente, precisa da cesta básica, ele tem que primeiro ter aquele dinheiro, depois que ele comprar, que ele vai receber o cashback. Exatamente. A PEC 45, com o texto que o relator apresentou, já previu essas duas formas de cashback, que é a energia elétrica e a cesta básica estendida. Nós teremos duas cestas básicas, a cesta básica nacional com alíquota zero, e é claro, nessa não incide cashback, então a ideia é que essa cesta básica com alíquota zero tenha apenas produtos que são mais essenciais ao consumo, e essa cesta básica estendida em que haverá uma alíquota reduzida de 40% da alíquota padrão associada com o cashback. Então, teremos esses dois instrumentos que estão previstos já no texto atual da PEC, apresentado pelo relator.
Há várias formas de instituir esse cashback. O Estado do Rio Grande do Sul atualmente já tem um instrumento de cashback e uma das formas, uma das práticas que o Estado do Rio Grande do Sul faz e que pode ser aproveitado é, por exemplo, garantir a devolução de um valor fixo por mês e depois de 2 meses, 3 meses, 6 meses, a lei complementar poderá definir esse período, você calcular o saldo e devolver o restante. Então, com isso, você minimiza um pouco esse efeito que você relatou, garantindo uma devolução já antecipada e fixa. Essa cesta básica estendida vai ter carne, alguma coisa a mais assim, que provavelmente vai ser definido também em lei complementar. Isso, a lei complementar ela vai definir quais serão esses produtos que estarão tanto na cesta básica nacional, com alíquota zero, quanto na cesta básica estendida, com redução para 40% da alíquota padrão e cashback. Então, na verdade, a proposta tributária dá as diretrizes assim, desse novo sistema de impostos do Brasil, mas depois ela deixa margem para a criação de várias leis complementares que vão fazer esses detalhes todos. Sim, sim. Há um papel essencial das leis complementares, inclusive na definição dos setores, dos bens, produtos e serviços que entrarão no regime diferenciado da alíquota reduzida. Tudo isso vai ser definido pela lei complementar. E a gente viu na reportagem também que ela tem um período de transição aí de até 10 anos para ser concluída. Como é que isso vai acontecer? Cada estado vai seguir ainda pelo sistema antigo, outro pelo novo? Nós vamos ter coisas paralelas, simultâneas, 2 sistemas funcionando no Brasil? Não. Nós teremos a implementação gradual em 2026 da CBS e do IBS. A CBS é a alíquota de 0,9% e o IBS é a alíquota de 0,1%, com o intuito de estimar o impacto arrecadatório, ter uma previsão mais assertiva do potencial arrecadatório desses novos impostos. Só que a CBS ela já entra cheia em 2027. O IBS é que terá uma convivência mais prolongada com o ICMS e o ISS, porque o IBS ele entrará cheio na sua plenitude apenas em 2033. Então ele conviverá aí de 2026 até 2033, conviverá com esses impostos antigos. E isso foi feito porque há uma série de regras hoje em relação ao ICMS, há uma série de investimentos que foram realizados com base em benefícios fiscais concedidos do ICMS e que essa mudança abrupta poderia reverter uma completa insegurança jurídica para esses investidores e também reverter em um passivo enorme com esses investidores procurando indenizações, enfim, que poderia dificultar e até mesmo impedir a própria reforma tributária em si. Imagino. Dos detalhes que vem gerando questionamento de alguns estados é a questão da exportação, que também pode ficar isento de tributos, né? O produtor que faz já para exportação. E muitos estados do Brasil trabalham com agronegócio, por exemplo, já tem esse grande volume de produção para fora do Brasil, para o exterior, né? E esse período pode ajudar a buscar novas saídas assim, para esses estados, porque eles podem realmente ter uma diferença na arrecadação, né? Sim, os estados exportadores, os exportadores em si, eles terão um grande ganho porque a não cumulatividade plena, ou seja, a garantia de que todas as aquisições, todos os impostos pagos nas aquisições de insumos gerarão créditos que poderão ser ressarcidos pelos produtores e pelos exportadores, isso garantirá que os nossos produtos sejam exportados em condições de competir no mercado global. Isso dá um enorme salto de competitividade para a nossa economia e para o nosso mercado brasileiro.
Bacana. O texto original da proposta, ele propõe um conselho federativo, que também sofreu algumas críticas, algum questionamento, e foi transformado depois, já no relatório do Eduardo Braga, num comitê gestor do sistema tributário. Qual a diferença entre os dois, como era antes e como ficou? Sim, essas críticas, elas surgiram em maior grau aqui no Senado Federal, que é a casa que representa os estados, a Casa da Federação. No entanto, essas críticas arrefeceram bastante depois da divulgação do relatório, em especial por causa desses fatores que você já mencionou. Não apenas a transformação, o fato do Conselho Federativo ter sido rebatizado para Comitê Gestor, mas também na fusão de algumas competências, o enxugamento de algumas competências, mantendo apenas o seu núcleo essencial, que é a sua competência de arrecadar os impostos e distribuir entre os entes federativos, tanto estados e municípios, porque isso garante não apenas que os estados receberão os seus recursos, o comitê gestor é importantíssimo para isso, mas como também os contribuintes serão ressarcidos pelos seus créditos acumulados, que é uma grande reclamação hoje do setor exportador, dos exportadores, que eles demoram anos a fio para receberem os seus créditos acumulados e que muitas vezes nem mesmo chegam a receber. E com o comitê gestor, esse ressarcimento vai estar garantido. E também, é claro, a arrecadação dos entes federativos. Um outro item também que até nós vimos na reportagem é que os profissionais liberais vão ser beneficiados também, né, pagando uma alíquota aí até 30% menor do que o sistema normal. Mas a gente sabe que muitos desses profissionais, médicos, dentistas, engenheiros e tal, eles fazem parte do Simples Nacional, que é um sistema simplificado que já tem alguns benefícios, assim. Então, quem faz parte do Simples vai ficar fora? Como é que vai ser essa coisa do sistema diferenciado e do Simples que vai continuar a existir, né? Sim, para quem está no Simples não há diferenciação. Então, quem está no Simples pode continuar recolhendo todos os impostos pelo Simples ou pode optar por recolher tanto o IBS como a CBS fora do regime unificado do Simples Nacional. Essa opção garante a ele o direito tanto de se apropriar dos créditos nas aquisições que ele fizer, quanto de de repassar os créditos na íntegra dos impostos que ela mesma recolheu. Então, no final das contas, para esses profissionais do que estão no Simples, o que vai determinar é para quem que ele presta seus serviços ou vende produtos na maioria dos casos. Se o seu público, se os seus consumidores são em maioria empresas, talvez seja interessante recolher IBS e CBS por fora. No caso em especial dos profissionais regulamentados, essa opção surgiu em decorrência de um pleito que tem surgido em diversos setores que atualmente pagam ISS a um valor de uma alíquota que chega no teto de 5% e que terão que pagar um IBS ou um CBS que atualmente estima-se em torno de 25%. Então, a ideia, há um pleito generalizado desses setores de que haja pelo menos um período para adaptação em relação a essa carga tributária, sob pena de haver um completo choque nos preços e um prejuízo nas suas atividades e, enfim, para os próprios consumidores e para a população em geral. Um outro tipo de profissional também que eu acho que vai poder manter o sistema atual é o microempreendedor individual, né? O MEI. Ele vai poder continuar pagando os impostos como paga hoje, de uma forma ainda mais simplificada que o Simples? Sim, não há qualquer alteração em relação ao MEI. Inclusive, haverá necessidade de haver uma nova lei complementar para incluir IBS e CBS dentro do MEI, mas enquanto não houver essa nova lei complementar, eles continuam recolhendo da mesma forma que recolhem hoje. E quais devem ser os resultados dessa reforma tributária, quando implementada, depois de passado o período de transição, para o país? Assim, vai refletir no PIB? O que a gente pode ver?
Sim, nós já vemos aqui na reportagem alguns desses resultados. Aumento do PIB, redução de complexidade da legislação tributária absurdo, como o senador mencionou na reportagem. Nós vamos vivenciar uma verdadeira revolução do nosso sistema tributário. Então vai haver uma simplificação enorme, vai haver uma redução de litígios tributários que hoje abarrotam os nossos tribunais, e não só isso, mas também as cortes administrativas. Então, vai haver uma completa reordenação da economia, com redistribuição, realocação de preços, de investimentos. Então, o efeito é extremamente positivo. Isso pode recolocar o nosso país no patamar pode, enfim, colocar o nosso país no patamar de país desenvolvido. Tá certo. Ricardo, acabou o nosso tempo, infelizmente, mas muito obrigado pela sua presença, pelas suas explicações, assim, de forma simples, traduzindo um tema tão complexo para a gente. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder disseminar o conhecimento para todo o público da TV Senado. E obrigado também a você que acompanhou a nossa entrevista. Se você quiser rever este e outros programas, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o YouTube da TV Senado e as outras redes sociais da nossa emissora. Um abraço e até a próxima.